mas o tema autoconhecimento da teoria à prática. E aí, para começar, eu quero começar me apresentando. Me chamo Bruna, né? Sou a Bruna. Eu sou espírita desde criança, então desde criança eu comecei a frequentar a evangelização, frequentei um bom tempo. Demorei um tempinho para ir para a mocidade, fiquei meio presa lá na pré-mocidade, porque eu queria abandonar o centro que eu participava. E aí, quando eu resolvi ir com 17 anos, eu fui para a mocidade lá do NES, que era lá no Portinari, faz 10 anos, hoje eu estou com 27. Aí eu participei alguns anos da mocidade de lá, depois de um tempo, acho que uns 4, 5 anos depois eu entrei para o departamento de mocidade, fiquei uns 2 anos no departamento. E na pandemia foi um lapso temporal que eu saí de tudo. Eu também arrumei um trabalho na época que eu trabalhava à noite, e aí era difícil até participar de reuniões online por conta disso. Aí depois eu voltei para o movimento de mocidade. A gente estava organizando uma Congest, que foi esse ano, e agora atualmente eu continuo participando lá do NES. Coordeno o POEM, inclusive na quarta-feira, hoje eu não fui, mas eu sou coordenadora do POEM de lá, e também eu estou ajudando a mocidade de lá, dando uma força para a mocidade fluir. Então é isso. Fora do movimento de espírita, eu sou psicóloga, formei em 2019, desde então eu trabalho. Eu trabalho desde que eu formei atendendo em consultório, mas eu também já trabalhei com crianças atípicas e hoje faz um mês que eu estou trabalhando na prefeitura, no CRAS. Então eu tenho essa trajetória aí também dentro da psicologia. E aí quando a Eni me convidou para falar sobre autoconhecimento, eu falei, nossa, é um tema muito legal, porque eu estudo muito sobre. Tudo que a gente estuda dentro da psicologia envolve esse tema. E aí eu falei, tá, agora eu preciso sentar para eu ver o que eu vou falar sobre, né? Aí foi assim, um pouco difícil eu organizar tanta ideia para eu conseguir trazer para cá. Eu espero que eu consiga passar um pouco do que eu planejei, que consiga traçar hoje um estudo até o final, até as 9 horas, né? Que consiga contribuir um pouco para o autoconhecimento de vocês também. Então, para começar, né, o que é autoconhecimento? Quando a gente fala sobre autoconhecimento, o que seria isso? E aí eu procurei a definição no Google mesmo, né? Falei, não vou pegar uma definição de algum psicólogo, algum psiquiatra, algum filósofo difícil, não. Vou jogar no Google para ver o que aparece. E aí vários sites apareceu isso, que é o conhecimento que se tem sobre si mesmo. Aí eu li e falei, nossa, simples, né? É o conhecimento que eu tenho de mim. Será que é só isso mesmo, né? Porque na hora que eu li eu falei, parece muito simples, mas eu sei que não é tão simples assim. Então vamos pensar um pouquinho sobre esse conhecimento que a gente tem sobre nós mesmos, né? E aí, eu quis trazer um pouco da história da humanidade, que um dos primeiros momentos, na verdade é o primeiro momento registrado na história da humanidade, que alguém se falou sobre autoconhecimento, é essa imagem aqui, lá no templo de Apolo, em Delfos. Esse templo hoje está em ruínas já. Na entrada dele tinha essa frase, que a tradução dela é conhece-te a ti mesmo. Essa frase ela é atribuída a Sócrates, e em um determinado momento perguntaram para ele, Sócrates, você conhece a si mesmo? E aí ele disse, só sei que nada sei. Então assim, para um homem tão sábio, né, considerado até hoje, depois de muitos anos, eu nem lembro quantos anos, mas muitos anos, porque ele é bem antes de Cristo, um homem tão sábio, até hoje considerado, né, o principal filósofo aí da antiguidade, ele dizer que sobre ele mesmo ele só sabe o que nada ele sabe, ou seja, ele não sabe nada sobre si, faz a gente pensar, será que a gente tem conhecimento sobre quem nós somos? Mas, né, não é porque a gente não sabe que não é importante, que não tem como a gente se autoconhecer. Então, qual que é a importância da gente se autoconhecer, do autoconhecimento?
geralmente, né, nós espíritas que já temos um conhecimento, nós sabemos que nós somos seres imperfeitos. Isso enquanto humanidade todo mundo sabe, mas nós enquanto espíritas nós sabemos que nós, dentro da nossa escala evolutiva, nós ainda estamos no engatinhar da nossa evolução. A gente ainda vive em um mundo de expiação e provas, que está se transformando em regeneração, mas a gente ainda está muito mais no começo da nossa evolução do que no final, na perfeição. Então, se a gente ainda está nesse engatinhar, quer dizer que a gente ainda pode se desenvolver. A nossa tendência é a gente ir se tornando cada vez mais pessoas melhores. E para que a gente possa evoluir, para que a gente possa se melhorar, é preciso da gente primeiro se conhecer. E aí eu trouxe um desenho de uma casa, por quê? Vamos pensar na casa de vocês. Vocês moram lá já há um tempo e tal, aí começa a aparecer umas manchas na parede, começa a aparecer uns problemas, um cano rompe, começa a ter vazamento, e aí precisa chamar um profissional que vai fazer uma reforma nessa casa. Então, ou seja, a casa está com alguns defeitos e você vai pagar esse profissional para que ele melhore a casa que você tem. Só que para isso ele não vai chegar dando martelada em qualquer parede, passando qualquer tinta em qualquer parede, rompendo a parede para achar um cano. Não, primeiro ele vai às vezes até pedir, por exemplo, o mapa hidráulico, a planta hidráulica da sua casa, para conseguir achar onde que tem os canos. Ele vai estudar um pouco a sua casa, onde que tem as estruturas, as vigas e tudo mais, para que depois ele possa reformar. Então, primeiro ele tem que conhecer aquela casa. Ele precisa achar como que a casa é, qual a estrutura, aonde está o problema, para que aí ele possa mexer e melhorar aquela casa. Bom, a gente é a mesma coisa. A gente não pode achar que a gente vai se melhorar, que a gente vai evoluir do nada. Primeira coisa que a gente precisa fazer é a gente buscar se conhecer. Essa é a importância do nosso autoconhecimento. A partir do momento que a gente se conhece, a gente acha os nossos canos rompidos, as nossas paredes rachadas, aí a gente pode ir lá e passar um reboco e consertar. Então a gente precisa conhecer a gente primeiro. E aí eu queria pensar com vocês um pouquinho sobre a jornada da nossa vida, né? Porque se a gente quer se conhecer, a gente tem que olhar para a nossa vida. E aí eu trouxe assim o ciclo da nossa vida de uma forma bem genérica, que geralmente todo mundo passa por todas essas fases. Então lá na infância, nós somos seres indefesos, que não conseguem se proteger ainda, e por isso precisa de cuidado de outras pessoas. Nós estamos lá na infância, as crianças estão em constante aprendizado, é a fase que mais aprende, que mais se desenvolve mais rápido. E é uma fase que justamente por isso, por estar se desenvolvendo muito rápido, o foco é na educação, tanto que criança não trabalha. Criança tem-se hoje em dia todas as leis voltadas para isso, para que criança só possa frequentar a escola, e é exigido isso, porque é o momento destinado para isso, é o momento que a criança mais consegue absorver conhecimento. Então esse é o nosso maior objetivo na infância. Já na adolescência é uma fase que a maioria das pessoas está se descobrindo, que está ganhando independência, está se libertando um pouco dos cuidados dos pais e passando a ser mais independente. É a fase da escolha profissional, então de buscar se perguntar o que gosta de fazer, o que quer seguir de carreira ao longo da vida. É uma fase, por isso, de muitas dúvidas, questionamentos, e aí ingressar já para uma faculdade para seguir essa carreira. Na fase adulta é a fase que a gente forma, que a gente ingressa no mercado de trabalho, busca um trabalho que faz sentido para a gente, que a gente é uma fase que a gente busca se estabelecer profissionalmente, também de construir família, de conquistar patrimônios, casa, carro. Então, uma fase que a gente destina a nossa vida para isso. E na velhice é a fase da aposentadoria, de maior descanso, de cuidar mais da saúde, que aí começa a aparecer os problemas de saúde, de momentos também mais solitários e ao mesmo
infância, a gente passa tentando conquistar conhecimento para a gente se desenvolver, porque esse conhecimento lá na vida adulta vai proporcionar a gente ser bons profissionais. Na adolescência também, né? É conquistar conhecimento, focar na gente se descobrir para a gente escolher a nossa profissão. Na vida adulta é construir a nossa família e também construir a nossa vida profissionalmente e materialmente. E na velhice é uma fase mais de descanso. Mas aí de repente chega o fim da vida. Pode ser que chegue lá na velhice, pode ser que chegue em algum outro determinado momento, pode ser na infância, na adolescência, na vida adulta. Mas para todo mundo chega o final da vida. E aí, o que a gente leva quando a gente desencarna? A gente não leva o nosso corpo, que às vezes a gente malhou, ganhou músculo a vida inteira, ficou com o corpo perfeito. A gente não leva. A gente não leva a nossa profissão. A gente não leva as pessoas que a gente construiu os laços. Por mais que às vezes a gente se encontre em outro momento, né? Mas não vai junto com a gente não leva. A gente não leva a nossa casa, a gente não leva o nosso carro. A única coisa que vai somos nós, é o nosso espírito, é quem nós somos. É a única coisa. De resto, a gente fica tudo para trás. Só que eu fiz essa jornada, né, pra gente pensar o quanto que na nossa vida a gente foca em construir tudo que a gente não leva. A gente foca em bens materiais, em profissão, em laços, né, afetivos, claro que são importantes, tudo isso. Inclusive os bens materiais, para trazer um conforto, para facilitar a nossa vida. Mas o principal que a gente leva, a gente não tem um foco para aquilo. A gente não para e fala, agora eu vou investir em mim, em me tornar uma pessoa melhor, em quem eu sou, em olhar para o que eu sou. E aí vem a dúvida, beleza, né? Então eu quero me conhecer, estou aqui na palestra, me deu uma vontade de me conhecer um pouco melhor. Como que eu posso fazer isso? Para a gente conhecer o protagonista da sua vida, a pessoa que quando desencarnar vai junto com você, é preciso olhar para a sua história, para seus atos e para a sua vida de forma geral. Então, como toda história, né, a gente para olhar, a gente vai ver que temos momentos felizes, que a gente dá amor a quem a gente ama. Só que a gente também tem momentos de fúria, de raiva, que a gente é violento, raivoso, nos arrependemos depois. E também temos momentos calmos, de reflexão, de solitude. Não é fácil olhar para tudo isso, porque quando a gente para olhar, não tem só momentos bons, só coisas boas, a gente não faz só coisas boas. Não é fácil olhar, não é fácil lidar com os nossos atos, e principalmente não é fácil aceitar os momentos ruins quando a gente não tem atitudes que a gente considera como uma virtude. Geralmente é muito difícil a gente olhar para aquele momento que a gente gritou com o familiar, que a gente foi violento, que a gente foi injusto. Aí geralmente quando a gente olha e fala assim, não quero, ficou do passado, deixa eu deixar pra lá. Eu vou ser uma pessoa melhor, mas eu nem vou olhar para aquilo. Aí eu trouxe uma frase, né, do Jung, que é um psiquiatra que eu sigo profissionalmente, que eu estudo muito ele e uso ele no meu trabalho. E essa frase, para mim, eu acho que é uma das mais bonitas dele, que ele fala assim, não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Quando eu leio essas frases, né, eu fico pensando o quanto que pra gente olhar pra gente, e principalmente, né, pra gente despertar nossa consciência, pra gente conseguir entender quem a gente é, pra gente conseguir lidar com tudo isso, é muito sofrido, dói muito. Não existe despertar sem dor, vai incomodar.
a gente vai ver partes nossas que a gente não gosta. Quando eu falei, né, que às vezes a gente olha para coisas que a gente faz ruins e aí a gente pega e fala, tá bom, não quero olhar, eu vou ser melhor de agora para frente. É porque quando a gente olha, incomoda demais, porque não é só olhar, é a gente aceitar, nossa, então eu sou assim mesmo. Eu tenho esse lado ruim, eu tenho esse lado feio, esse lado que eu não gosto em mim. Só que as pessoas fazem muito isso, eu faço às vezes muito isso, vocês fazem muito isso, porque a gente tem a tendência a evitar ao máximo olhar para esses lados nossos, para evitar esse incômodo. Só que ninguém se torna iluminado, ou seja, né, ninguém evolui sem olhar para os nossos defeitos, para as nossas sombras. A gente não se torna iluminado só imaginando coisas boas. É claro que isso ajuda, né? A gente precisa ter pensamento positivo, precisa se imaginar e buscar ser pessoas melhores. Mas não só isso, porque senão a gente vai acabar sendo pessoas ruins que a gente não trabalhou aquele defeito, aquela dificuldade nossa, e aí a gente não vai nem saber lidar com isso. Porque aí toda vez que eu tiver, por exemplo, um ataque de raiva em casa, eu não sei nem controlar, porque eu não estou nem aceitando que eu sou assim. E aí eu trouxe essa imagem para ilustrar um exemplo disso tudo. Eu gosto de usar muito essa analogia com os meus pacientes, que é assim: imagina que vocês estão num quarto escuro, um quarto que é tudo preto, paredes pretas e tal, só que no meio dele tem uma luz, mas não é uma lâmpada dessas, assim, é uma lâmpada daquelas focalizadas, que faz um foco e o que está fora do foco não é iluminado, continua escuro, como está ali na imagem. Então, eu coloquei esses animaizinhos porque eu particularmente não gosto de barato nem de rato, mas de borboleta eu acho bonitinho, não tenho medo. Se vir um e pousar em mim eu vou ficar tranquilo. Agora uma barata, provavelmente eu vou sair daqui e vou esperar alguém tirar ela na praia. Não mato, tenho muito medo. E rato também não. Então, e vamos imaginar que nesse quarto, né? As baratas, que eu não gosto, não sei se vocês gostam, mas eu particularmente não gosto, morro de medo, elas estão na luz ali, elas estão iluminadas. Então eu tô vendo elas, eu sei que tem barata ali. A partir do momento que eu sei, eu posso fazer alguma coisa, eu tô vendo elas aqui na minha frente. Então se eu quiser, eu posso pisar e matar, eu sei aonde pisar. Ou eu posso pegar uma vassoura, pegar uma pazinha, colocar no chão, varrer elas para a pazinha para eu soltar elas fora do quarto. Porque eu estou vendo elas, eu sei onde elas estão, em qual piso, em qual lugar. Então eu posso fazer alguma coisa. As borboletas eu gosto, então, que bonito, eu estou vendo elas, está ali, está me agradando. Só que o rato, que eu também tenho muito medo, eu não estou vendo, ele está num cantinho sem luz, um cantinho escuro. Aí o que acontece? Ou pode ser, nessa analogia, né? Ou pode acontecer de eu nem saber que ele está lá, que eu não estou vendo. Então é tipo aquilo de, não sei se aconteceu com vocês, mas de dormir a noite inteira. E na hora que você acorda no outro dia, daí tem que você ver, sei lá, um barato na parede, você sabe que você dormiu a noite inteira com aquele bicho ali e você só conseguiu dormir porque você não sabia que estava ali. Se você soubesse, como já aconteceu comigo, tanto de eu não saber dormir, e também já aconteceu na hora eu ir dormir, eu ver, sei lá, como é que eu tinha medo de tudo. Aí eu vi, tipo, uma bruxinha, sabe? Aí só de eu ver a bruxinha, eu saí do quarto. Eu era criança, sabe? Assim, tinha uns 10, 12 anos. Aí eu saí do quarto e eu falei pro meu pai que enquanto ele não tirasse de lá, eu não ia dormir, sendo que, tipo, claramente o bichinho não ia fazer nada comigo. Mas só por eu saber que estava ali, eu não consegui dormir, eu não ia entrar no quarto enquanto ele não tirasse. O rato é a mesma coisa. Ou ele está ali e eu não sei, e eu posso ficar ali tranquilo, porque eu nem estou vendo ele, eu não sei. Ou eu posso saber que ele está ali, só que eu não estou vendo. E por eu não estar vendo, por ele estar no escuro, eu posso ficar nesse
gente sabe que isso é nosso. Mas tem algumas coisas que a gente não sabe, que tá em nós, faz parte de nós, só que tá no escuro. E quando a gente fica negando e fala, eu não quero lidar com isso, eu não sou assim, eu não sou essa pessoa, a gente está só jogando pro escuro. Então, por mais doloroso que seja, né, pegar o patinho e trazer para a luz, por mais doloroso que seja a gente olhar para os nossos defeitos, para as nossas dificuldades e aceitar, nossa, realmente eu sou assim, é necessário para que a gente possa lidar. Porque enquanto a gente está negando, a gente não tem a possibilidade da gente mudar isso. E aí, eu queria fazer um exercício com vocês. Isso é coisa da Eli, que ela falou assim, faz uma dinâmica. Mas só para acalmar vocês, não vou expor ninguém, vai ser cada um no seu quietinho, tá? Tô só abrindo aqui porque eu vou ler no celular. Então, eu queria que vocês sentassem confortáveis, tá tudo bem aí? E eu queria que vocês fechassem os olhos. Podem ficar tranquilos. Até eu vou sentar aqui para relaxar um pouquinho com vocês. E aí, conforme vocês fecharem os olhos, vão prestando um pouco de atenção na respiração de vocês. O ar entrando, o ar saindo. Sentindo o corpo encaixando mais na cadeira. Permitindo que ele se acalme. E aí, eu queria pedir para vocês nesse momento trazer para a memória o que vocês fizeram no dia de hoje, os eventos de hoje, desde o momento que vocês acordaram até agora à noite que vocês entraram por essa porta e sentaram aqui nesse salão. Tenta visualizar as cenas, as pessoas que você encontrou, as conversas que você teve e as atividades que você realizou. Permita que as memórias venham livremente, sem julgamento. Observe seus pensamentos, as emoções que surgem com cada lembrança. Agora vamos nos aprofundar um pouquinho em algumas ações do seu dia. Escolha uma situação que tenha te marcado, seja positiva ou negativa. Reviva a cena em detalhes, o que você fez, o que você disse, como se sentiu e como os outros reagiram. E questione-se: se você estivesse no lugar da outra pessoa, como você se sentiria? Você agiria da mesma forma? Seria algo que você aprovaria na outra pessoa? Explore as motivações por trás dessas ações. O que te levou a agir dessa maneira? Foi por um impulso, por hábito, por medo, por amor? Pensando nos seus valores que te guiaram nesse momento, eles estão alinhados com seus princípios mais profundos? Se você identificou algum erro ou comportamento que não te agrada, acolha essa percepção com compaixão. Todos nós erramos e temos a oportunidade de aprender com os nossos erros. E pergunte-se: o que eu poderia ter feito de diferente? Como posso agir de forma mais positiva e autêntica no futuro? Abrace a intenção de se tornar uma pessoa melhor, buscando sempre a evolução e o crescimento pessoal. Agora, agradeça por todas as coisas boas que aconteceram no seu dia. Agradeça pelas pessoas que te rodeiam, pelas oportunidades que você teve e pelas lições aprendidas. Se você se deparou com situações desafiadoras ou relacionamentos difíceis, pratique o perdão. Perdoe
aos outros, liberando-se de mágoas e ressentimentos. Podem voltar a prestar atenção na respiração um pouquinho e, conforme vocês irem se sentindo à vontade, podem abrir os olhos. E aí, foi fácil? Foi difícil? Quem achou fácil? Quem achou difícil? Vixe, ninguém achou fácil. Alguém achou fácil? Achou tranquilo? Quem achou fácil? Tem o costume de fazer isso sempre, todo dia? Então, essa reflexão que eu fiz, não criei ela não. Ela já existia, vocês conhecem ela? Eu tirei ela lá no Livro dos Espíritos, da pergunta 919. Ela é minha pergunta favorita do Livro dos Espíritos. E nessa pergunta, Kardec perguntou, né? Qual que é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E aí os Espíritos responderam: um sábio da antiguidade, Bolo disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec, não satisfeito, perguntou: concebemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Ou seja, Kardec fez o que eu trouxe com vocês, né? Então a gente precisa se conhecer, é importante para a gente se melhorar. Aí ele pergunta, mas como? Como que a gente pode se conhecer? A resposta é uma resposta, um texto de umas 2 páginas, que foi a reflexão que eu fiz com vocês. Não é essa reflexão, tá? O texto eu transformei ele em reflexão. Mas é uma resposta de Santo Agostinho. E aí, além da reflexão, eu trouxe ela um pouquinho para a gente falar de um passo a passo que Santo Agostinho traz nessa resposta dele. Então, ele começa falando o seguinte: fazei o que eu fazia, interrogava a minha consciência para me conhecer e ver o que precisava de reforma. Então, o primeiro passo para a gente se autoconhecer é a gente fazer uma reflexão diária, todos os dias. Ele falou que ele fazia isso quando ele era encarnado. Ele se questionar a sua consciência. É transformar o final do nosso dia em um momento de autorreflexão e de crescimento. É a gente aproveitar, né, todos os dias como uma oportunidade para a gente se autoconhecer. Mas para isso a gente precisa parar para refletir. E aí, o segundo, né, é a gente se questionar para a gente conseguir evoluir. Então, a gente se questionar: fiz algo que, se feito por outro, eu censuraria? Alguma coisa que eu fiz e eu tivesse visto uma outra pessoa fazendo, eu ia falar: nossa, que atitude feia. Agir da maneira que agi me traria paz se eu fosse chamado por Deus agora. Se eu desencarnasse agora, eu ia me sentir em paz por tudo que eu fiz naquele dia, ou eu ia me sentir atormentado, culpado? Minhas ações contrariariam Deus, meu próximo ou a mim mesmo? Então, o objetivo desse questionamento, né, é a gente identificar as nossas áreas para a gente se melhorar, as nossas dificuldades, os nossos erros, para a gente conseguir nos melhorar, né, e alinhar as nossas atitudes com os nossos valores. Porque quando a gente começa a se questionar isso, né, quando a gente questiona o que a gente fez comparando com a avaliação de Deus ou de alguma outra pessoa, a gente começa a ver o que eu valorizo, quais são os meus valores, eu estou agindo conforme eles. Então é importante a gente fazer isso, porque muitas vezes na nossa vida a gente age no automático, principalmente nos nossos hábitos, né? Que as nossas más tendências, quando a gente age por hábito, as nossas más tendências correm soltas, é porta aberta para elas virem. Então a gente age, mas se a gente parar para pensar, nossa, mas o meu valor não é esse, não é fazer esse tipo de coisa, aí a gente dá uma brecada, né?
Então a gente se questionar é importante para a gente trazer de volta para a gente se relembrar quais são os nossos valores e procurar agir conforme a gente acredita que é o melhor. Um outro passo é o combate à ilusão do amor próprio. Por quê? Quando a gente começa a se autoavaliar, tem uma tendência muito grande da gente falar assim, mas eu sou assim uma boa pessoa. É aquilo que eu tinha falado lá atrás, da dificuldade da gente olhar para os nossos defeitos, da gente negar. Então a gente começa a vir, quando a gente começa a se autoanalisar, um amor próprio de, mas não, eu tô tentando, né? Eu tô me melhorando, eu sou assim uma boa pessoa. E não é porque a gente errou que a gente se torna uma pessoa ruim. Só que a gente não pode cair nisso. Se a gente fazer uma reflexão preso no amor próprio, a gente vai se enganar, a gente não vai se olhar de verdade. Então é um desafio, né? O amor próprio pode mascarar as falhas e torná-las desculpáveis. Então, o que é importante? A gente comparar as nossas ações com as de outra pessoa. Se você critica algo em outro, provavelmente também não deve fazer. Então, por exemplo, às vezes pra gente, a gente se desculpa, não, mas eu fiz isso porque eu ainda estou aprendendo, foi uma escorregada, ou então, sei lá, qualquer coisa, eu estava muito estressado, estava cansado do trabalho. Mas será que se o seu esposo, se a sua mulher, se o seu filho fizesse a mesma coisa, você iria desculpar desse jeito? Você ia falar assim, não, mas você tem que melhorar mesmo, não tá certo. Então, quando a gente, pra gente lidar, com esse auto-amor que pode nos prejudicar, a gente precisa fazer essa comparação. Será que se fosse a pessoa que está comigo do lado, nosso amigo, nosso colega de trabalho, eu ia desculpar nessa mesma proporção? E aí, por que isso é importante? Porque Deus, Ele é justo e Ele aplica a sua justiça de forma igual para todo mundo. Então a gente, às vezes, critica o outro e pensa, não, a justiça vai ser aplicada para o outro. Se for aplicada para o outro, também vai ser aplicada para nós. Nós não somos o alecrim dourado que Deus passa a mão na cabeça o tempo inteiro, não. A gente também vai sofrer a lei de ação e reação. Então a gente precisa ter um olhar verdadeiro com a gente, porque senão a reação vai comer solta, né? A gente vai começar a sofrer as consequências e achar que é Deus nos punindo. Mas não, é só consequência das nossas ações que a gente não está refletindo sobre. E aí, para isso também é importante a gente buscar perspectivas externas. O que é isso, né? É o valor da opinião dos outros. É a gente ouvir o que os nossos semelhantes pensam, inclusive os nossos inimigos. Santo Agostinho, ele enfatiza muito isso, que às vezes a gente não considera os nossos inimigos, o que eles falam, que a gente fala, não, mas eles nos odeiam, eles pegam no meu pé. Pode nem ser um inimigo, sabe? Às vezes é o nosso coleguinha que mora na nossa casa, nosso familiar, que a gente fala, não, esse fulano pega no meu pé todo dia, isso aqui é pegação no pé. E às vezes não é pegação no pé. Às vezes, por ter esse relacionamento um pouquinho mais conturbado, ele é uma pessoa que consegue falar a verdade. Enquanto às vezes uma pessoa que está ali do lado, você tem um laço de amizade, amor muito próximo, a pessoa percebe também essa falha sua, mas ela tem medo de te falar, de pontuar, de você ficar se sentir magoado e aí você se afastar dela ou criar um problema para a relação. Então, quando aquela pessoa que a gente não tem um laço muito legal fala as coisas pra gente, apontando os nossos defeitos, Santo Agostinho fala que a gente precisa ouvir, mais até do que a gente ouve os nossos amigos, porque essas pessoas são as que mais falam as verdades sobre a gente. E aí ele fala, eles podem oferecer uma visão sem rodeios e te ajudar a melhorar. Ele vai falar, você é assim, você é um egoísta, tá vendo? E aí você vai olhar e falar, não, realmente eu sou um egoísta, ele tem razão. E também olhar Deus como espelho, porque Deus pode usar os nossos inimigos como um reflexo para mostrar pra gente os nossos pontos cegos. Então, às vezes o nosso inimigo faz coisas que a gente
uma pessoa que a gente não tem um laço legal, né, faz coisas que nos incomodam muito. E às vezes essa pessoa está fazendo justamente o que eu faço e eu não consigo enxergar em mim. O Jung mesmo fala, né, que é o psiquiatra que eu trouxe aquela frase no começo, que a gente, aquilo que mais nos incomoda no outro, a gente mais tem essa característica. Então, se incomoda muito numa pessoa que a gente não tem um laço legal, uma característica que incomoda muito, aí é um momento de usar essa pessoa como espelho e começar a olhar, será que eu não tenho isso também em mim? Será que eu não sou assim também em alguns momentos? E Santo Agostinho fala do exame minucioso da consciência. Para a gente examinar a nossa consciência com sinceridade e com disposição para a gente mudar. Não é fazer isso de uma forma automática. É a gente examinar a nossa consciência pensando, eu realmente quero olhar para mim, querendo me melhorar. E para isso eu preciso olhar para as coisas que eu não gosto de mim. E aí ele usa a metáfora do jardim, né? Que a gente precisa arrancar as ervas daninhas dos maus hábitos e cultivar as boas qualidades. E ele fala também para no final do dia a gente avaliar os nossos ganhos e perdas em termos de valores e ações, ou seja, a gente avaliar quais são os nossos valores que mais estiveram presentes nas nossas atitudes. Foi o valor da caridade, do amor ao próximo, do amor a mim mesmo, do autocuidado, ou foi um valor, sei lá, materialista, do egoísmo, dos maus tratos com as outras pessoas, né? Então é um momento da gente avaliar o que a gente fez a partir dos nossos valores e avaliar, eu estou agindo de acordo com os meus valores? E aí, eu queria dizer, né, que o autoconhecimento, ele é um processo. Por quê? Muitas vezes, quando a gente começa a se olhar, e eu falo isso porque eu tô com 27 anos, e eu comecei a fazer terapia quando eu estava na escola ainda, eu tinha 16. Então eu estou em terapia faz 11 anos. E quando eu entrei na terapia, meu pai pagava, né? E aí todo mês que tinha que pagar, ele falava assim pra mim, já tá acabando? Quando você vai parar a terapia? Aí eu entrei na faculdade de psicologia. E aí meus professores falavam assim, ó, seguinte, pra vocês serem psicólogos, vocês precisam fazer terapia pro resto da vida. E aí eu falei assim, meu pai ficou louco, né? Tipo, eu não acredito, eu vou ter que pagar essa terapia e tal. Então assim, quando eu formei, foi minha glória, assim, de eu poder pagar minha terapia sem ele encher o saco. E eu sei, pra mim, que enquanto eu puder pagar, eu não vou parar de fazer. Porque pra mim, eu faço faz 11 anos, e nesses 11 anos, a cada sessão, eu olho pra uma parte minha e falo, nossa, eu não conhecia essa parte. Legal, mais uma coisa pra eu trabalhar. E aí eu vejo na prática em mim que o autoconhecimento ele é um processo que eu, Bruna, estou vivenciando faz 11 anos, mas eu conheço pessoas que ficaram no processo de terapia até o desencarne. Conheço pessoas que nem iniciaram o processo de terapia, mas que fazem o autoconhecimento sozinhos por conta própria até o desencarne também. E a gente sabe que nem o desencarne vai encerrar o processo de terapia, o processo de autoconhecimento. A gente vai continuar se autoconhecendo enquanto a gente estiver em processo de evolução. Então ele é um processo e é importante a gente saber disso para não ter esse desejo de imediatista, de já ver uma solução, já tá pronto e pronto, acabar, eu não preciso mais me autoconhecer. Não, a gente vai estar se autoconhecendo sempre. Ele, por isso, ele não acontece com estalar de dedos. Não é de uma hora para outra que pronto, agora eu sei tudo sobre mim e já consigo mudar tudo. É um processo sem fim até a gente atingir a perfeição. É necessária a análise diária para a gente conhecer nossos sentimentos, nossos pensamentos, crenças, virtudes, vícios. Então é tanta coisa para a gente olhar. Presta atenção, vocês pensam o dia inteiro. Eu penso o dia inteiro. Eu estou falando com vocês e às vezes me vindo outros pensamentos que eu nem estou falando. Então, analisar cada pensamento, por que ele veio, o que ele está querendo me dizer, por isso que a gente não tem fim, né? Por isso que é algo que demora muito, que é um processo de construção.
E é desconfortável, muitas vezes, inclusive, é muito assustador, porque a gente começa a se deparar com coisas que a gente abomina nos outros, e principalmente em nós mesmos. Só que ele é necessário, né, para a nossa evolução. E aí, para finalizar, eu trouxe uma mensagem que eu quero ler ela na íntegra com vocês, que é uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel. A mensagem chama Purificação Íntima. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Esse trechinho é lá de Tiago, capítulo 4, versículo 8. E aí Emmanuel fala, né? Cada homem tem a vida exterior, conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios, bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação, mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento, no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na solenidade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. E é isso. Eu sei que é uma mensagem um pouquinho difícil da gente absorver tudo, mas quando eu li para mim, ela resumiu todo o estudo que eu tinha montado anterior, porque tanto o Tiago, né, quanto o Emmanuel fala disso, da necessidade da gente não só cuidar das práticas exteriores, mas da gente olhar para dentro de nós e da gente investir nesse trabalho de purificação íntima, se conhecendo e se purificando internamente. É isso, eu agradeço vocês por me ouvirem. Espero que vocês consigam se autoconhecer um pouquinho, começar e seguir nessa trajetória tão difícil que é o autoconhecimento.